Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é João Batista Optis Neto, eu sou médico, sou advogado, sou especialista em medicina legal e perícia médica, em medicina do trabalho, tenho pós-graduação em ergonomia e eu estou vindo aqui nesse vídeo para trazer para vocês alguns conceitos sobre a questão da importância dos demonstrativos ambientais para a gestão do afastado, né? Para a empresa lidar com esse colaborador afastado, seja antes dele se afastar, seja na hora do afastamento, seja no retorno desse colaborador para o ambiente de trabalho, tá? E além disso, esses demonstrativos ambientais, eles também têm uma grande importância quando a empresa precisa contestar um nexo técnico epidemiológico, quando a empresa precisa contestar uma CAT, de repente emitida por um dos outros legitimados para emissão de CAT, além das ações regressivas, das ações trabalhistas. Então, esses demonstrativos ambientais, eles são muito importantes, né? E o que são esses demonstrativos ambientais? Esses demonstrativos ambientais são justamente aqueles documentos que vão retratar o meio ambiente de trabalho, os riscos ocupacionais a que os trabalhadores estão expostos no exercício do seu trabalho. Tá? Nós temos previsto na legislação vários demonstrativos ambientais, inclusive na legislação previdenciária, na legislação trabalhista, nós temos as normas regulamentadoras com seus vários laudos previstos na norma, o LTCAT, que é previsto na legislação previdenciária. Então, a gente que faz a gestão do afastado precisa entender tudo isso, né? A primeira coisa importante que a gente precisa entender sobre esses demonstrativos ambientais é a finalidade de cada um deles. É muito comum as empresas fazerem laudos juntos, né? Então, por exemplo, a empresa vai lá e faz um laudo de insalubridade que também fala sobre a questão da aposentadoria especial. Eu vejo isso como um equívoco, tá? Cada laudo, cada avaliação, cada demonstrativo, ele tem uma finalidade específica. E aí aqui, importante a gente destacar para vocês, que é uma regrinha fácil de vocês entenderem, quando o documento chama laudo, em regra, laudo tem conclusão, né? Quando é um programa como o PPRA, que agora vai ser substituído pelo Programa de Gerenciamento de Risco, eu não tenho conclusão nesse documento. E aí eu vejo muito profissional, inclusive da área de saúde e segurança do trabalho, ou profissional de RH, ou advogado, dizendo assim, mas por que o PPRA... eu quero uma conclusão. O PPRA não tem conclusão? O PGR não vai ter conclusão? Não, porque ele é um programa, é um documento que vai se modificando ao longo do tempo, de acordo com o que está sendo observado no ambiente de trabalho. Então, ele não vai ter uma conclusão. Agora, um laudo tem conclusão. Então, por exemplo, o LTCAT, eu concluo quais são os agentes nocivos a que aquele trabalhador está exposto e se esses agentes estão ou não enquadrados no anexo 4 do decreto 3048 de 99, que é onde está prevista as situações que ensejam a aposentadoria especial. Quando eu faço um laudo de periculosidade, a mesma coisa. Eu vou ter uma conclusão dizendo se aquele trabalhador está exposto a condições previstas pela NR16 como capazes de caracterizar a periculosidade. Então, esses demonstrativos ambientais, eu vou ter que primeiro saber qual é a finalidade deles. Então, isso é uma questão bem importante e que às vezes é negligenciada, né? Então, muitas vezes quem faz o documento não o faz com a sua finalidade bem definida. E aí a gente vê às vezes, por exemplo, PPRA que fala de insalubridade, por exemplo. Eu já encontrei vários. Ou PCMSO que cita a condição do LTCAT, dizendo se o indivíduo está exposto ou não a condições especiais no ambiente de trabalho. Então, a primeira coisa, a primeira dica que eu queria deixar aqui para vocês é essa. Cada documento tem uma finalidade específica e essa finalidade ela tem que ser respeitada, tá? Eu não posso fazer um documento que tenha uma determinada finalidade e eu inserir informações de outro documento naquele, tá? Isso prejudica até em casos de ações, sejam ações trabalhistas ou qualquer outro tipo de ação, porque às vezes essa confusão de conceitos e de legislação acaba por dificultar a defesa da empresa, acaba por dificultar a juntada desses documentos no processo, tá?
Então, o ideal é que esses demonstrativos ambientais eles sejam feitos, documentados, mas que a finalidade de cada um desses documentos esteja bem clara. Então, o LTCAT, por exemplo, que é um documento interessante, porque ele trata da questão da aposentadoria especial, ele vai tratar só dos agentes, e aí é que começam as coisas, né? Que começa a confusão que a gente vê. Ele vai tratar só dos agentes que ensejam aposentadoria especial, ou seja, os agentes que estão previstos no anexo 4 do decreto 3048 de 99. Não tem por que eu tratar de outras coisas. Num LTCAT, por exemplo, eu não vou tratar de risco ergonômico, porque não é função do LTCAT tratar de risco ergonômico. Assim como numa análise ergonômica do trabalho, que é o nome correto, eu não vou considerar, de repente, outra questão que eu considero para fazer o LTCAT. Essa questão da análise ergonômica do trabalho, que eu estou chamando a atenção aqui de vocês, é importante, porque a análise ergonômica do trabalho é o que está previsto na NR17. Muitas pessoas chamam de laudo ergonômico, né? Até na prática, no mercado, passou-se a chamar de laudo ergonômico, as empresas utilizam esses nomes, os profissionais da área usam esse laudo ergonômico, mas não existe previsão de um laudo ergonômico na NR17. Na verdade, o que nós temos na NR17 é a previsão de uma análise ergonômica do trabalho. E até a sua elaboração no mercado é curioso como às vezes a prática se distancia do que está na legislação, né? A gente vê, a maioria das empresas fazem laudos ergonômicos de todos os setores das empresas, quando a gente vê que na norma o correto seria você fazer uma análise ergonômica do trabalho, de repente, de um setor específico, que é o que está previsto na legislação. Aí você vai me perguntar, tá errado a empresa fazer de todos os setores? Não, eu não entendo isso como errado, mas não há uma exigência legal específica para isso. Agora, com a vigência, por exemplo, do E-Social e do PGR e outras questões que a gente tem observado na prática, essas avaliações ergonômicas realmente a gente vai ter que fazer de toda a empresa, né? Porque quando o programa de gerenciamento de riscos eu vou ter que contemplar também esses riscos ergonômicos, é isso que está previsto. Eu vou contemplar, além do risco físico, químico, biológico, o risco ergonômico, mecânico de acidente. Para que eu possa fazer um mapeamento da empresa, pelo menos uma vez eu vou ter que fazer uma análise ergonômica para eu saber se aquele setor tem ou não um risco ergonômico, né? Mas antes desse PGR, do que a gente está discutindo, análise ergonômica do trabalho, se a gente for ver inclusive o manual de aplicação da NR17, que é um manual que foi elaborado pelo Ministério do Trabalho para que os auditores fiscais do trabalho pudessem fiscalizar as empresas, né? Manual de orientação para esses auditores fiscais, lá está bem claro que a avaliação ergonômica ela não seria feita de tudo de forma indiscriminada, não. Teria que ter uma razão. Então, de repente, um setor que está tendo mais absenteísmo, ou um setor que eu estou vendo uma incidência maior de uma determinada doença, e aí eu faria essa avaliação daquele setor sob o ponto de vista ergonômico. São questões interessantes que a gente acaba vendo na prática, que às vezes a prática é diferente do que está na letra da lei, né? Mas hoje existem essas análises ergonômicas ou laudos ergonômicos, como o pessoal costuma chamar, e esse é um demonstrativo ambiental importante, tá? Outros demonstrativos ambientais, então o LTCAT, o laudo ergonômico, o PPRA, o PCMSO, que não é um demonstrativo ambiental direto. No PCMSO a gente trata do monitoramento biológico dos riscos que já foram identificados, por isso que o PCMSO ele sempre tem que ser feito após a realização de um demonstrativo ambiental. Primeiro eu identifico no ambiente de trabalho quais são os riscos a que o trabalhador está exposto, para depois eu elaborar o meu programa de controle médico de saúde ocupacional, porque esse controle ele vai ser totalmente direcionado para os riscos que foram identificados, mas ele de uma forma indireta também nos permite verificar aos riscos que o trabalhador está exposto no ambiente, como ele é feito com base num demonstrativo ambiental, de forma indireta eu consigo, pelos riscos que está no PCMSO, entender o que está acontecendo naquele ambiente de trabalho. E aí a gente tem outros documentos que são feitos, né? Então, às vezes tem empresa faz o laudo lá da NR10, faz laudo, outros laudos, faz laudos para verificar uma determinada situação lá do ambiente de trabalho. E todos esses documentos, então, uma análise preliminar de risco,
agora o PGR, são documentos que demonstram, por isso que a gente chama de demonstrativo ambiental, eles demonstram o ambiente de trabalho, né? Eles demonstram o que existe naquela empresa relacionada ao ambiente de trabalho. Perfeito. Então, a primeira dica é: conheça quais são os demonstrativos ambientais e qual a sua finalidade, tá? Alguns desses documentos eles têm prazo de validade, outros não. Então, alguns documentos está claro na legislação que ele deve ser feito renovado num prazo definido, outros não. A legislação fala, olha, se houver modificação do ambiente de trabalho, dos processos, ou, vamos dizer assim, o incremento de algum outro risco, aí eu tenho que refazer o documento. Senão, não. Né? Eles não teriam um prazo de validade definido pela própria legislação. Só fala que você tem que rever e que, se houver alguma modificação, aí sim eu teria que elaborar um novo documento. É curioso como isso na prática às vezes não ocorre, né? Nós vemos algumas fiscalizações que exigem das empresas que um documento seja renovado periodicamente, mesmo sem que isso esteja estabelecido na legislação, tá? Aí vai depender da fiscalização, às vezes a gente até questiona os fiscais, porque a gente sabe que a fiscalização, essa é uma questão importante, a gente vai tratar de fiscalização também num vídeo específico, mas a fiscalização, o agente público ele não pode fazer o que ele quer, ele só pode fazer o que está previsto na lei. Nós temos uma estrita legalidade, né, da atuação dos atos administrativos, da atuação do poder público. O poder público ele só pode fazer o que está previsto na lei. É diferente do particular. Nós, particulares, podemos fazer tudo que a lei não veda. O agente público ele só pode fazer o que a lei autoriza ele a fazer. Então, toda atuação do agente público tem que ter um fundamento, tem que ter um embasamento. Ele não pode simplesmente fazer alguma coisa porque ele acordou hoje e acha que aquilo tem que ser feito, tá? Então, essa é uma diferença importante em relação à atuação do agente público. A gente vai tratar disso, é bem interessante, porque isso também faz parte da gestão do afastado, no meu entendimento, né? Você entender como que você lida com os órgãos públicos de fiscalização, principalmente relativas à parte de saúde e segurança do trabalho, tá? Que é o nosso enfoque aqui em todo esse material e esse conteúdo que a gente tem trazido para vocês, tá? Então, esses demonstrativos eles têm algumas peculiaridades e aí a gente vai ter que verificar o objetivo, quando que ele vai ser renovado, qual é o seu conteúdo, se tem que ter conclusão, tem que ter conclusão, quem é o profissional habilitado, né, para poder fazer essa avaliação. Alguns documentos eles têm que ser feitos por profissionais específicos, não é qualquer profissional que pode fazer, né? Então tudo isso tem que ser observado pela empresa. Por quê? Porque esse documento ele tem que ter validade jurídica. E aí é que está a grande questão. O que nós vemos na prática? A gente vê na prática muitas empresas que fazem documentos, por exemplo, tem lá um programa de gestão do risco, tem lá um programa para verificar a exposição ocupacional de determinado agente, tem um programa de prevenção de determinado agente, mas a empresa não documenta tudo isso. Aí você deve estar pensando aí, né? Oh, mas burocracia, é a burocracia que mata o Brasil, é a burocracia. Infelizmente, quando a gente trata de justiça e a gente tem que fazer prova, e aí que é a grande questão, as empresas têm que entender que grande parte das questões relativas à gestão do afastado, o ônus da prova recai sobre a empresa, é a empresa que tem que se documentar, é a empresa que tem que agir. Então, tudo isso faz com que você, empresa, tenha que ter documentos hábeis a demonstrar qual é a situação existente dentro do seu ambiente de trabalho, tá? Então é fundamental que você, empresa, tenha essa documentação. Se em formato eletrônico ou em formato de papel, a gente pode até discutir como dar validade a esses documentos eletrônicos, né, se eles estiverem em formato eletrônico, mas o ideal é que nós tenhamos um documento que vai ser aceito juridicamente. Porque se você fizer um documento, às vezes a empresa faz um investimento muito grande em uma determinada atuação, uma determinada, vamos dizer assim,
uma determinada ferramenta, uma determinada proteção, um determinado programa, um custo muito alto, né? Um investimento muito alto, só que ela não se documenta. Aí lá na frente, se alguém questionar o que foi feito, se alguém levar ao Poder Judiciário para ser apreciado o que foi feito, a empresa não vai ter nenhum elemento técnico, nenhum elemento fático, nenhum documento que demonstre o que aconteceu. E nós estamos agora passando por esse momento do Covid-19, né, no meio de uma pandemia, e isso tem se mostrado cada vez mais cristalino, aonde nós já temos notícia de condenações na Justiça do Trabalho de empresas que não conseguiram demonstrar como elas estão mitigando o risco de Covid-19. É claro que as empresas estão adotando protocolos, estão fornecendo álcool gel, estão às vezes medindo temperatura na porta da empresa, estão exigindo o uso de máscara, mas eu fazer tudo isso não é suficiente, eu preciso me documentar. É burocracia? É. É de repente um tempo que você fala assim, eu poderia estar investindo e gastando tempo com outra coisa? É. Mas infelizmente, dentro do nosso sistema jurídico, se você não se documentar, você vai ter um prejuízo, tá? Porque você não vai conseguir comprovar lá na frente. E aí é que está a grande questão. O ônus da prova geralmente recai sobre a empresa nesses casos, tá? A gente vai discutir aqui sobre isso nesses conteúdos que a gente está trazendo para vocês. O ônus da prova, em muitas situações, recai sobre a empresa, porque é a empresa que tem que provar. O nexo técnico epidemiológico, por exemplo, é um grande exemplo disso. É a empresa que tem que provar que a doença ou o acidente não aconteceu nas suas dependências, porque epidemiologicamente existe uma relação entre o agravo de saúde, o acidente e o exercício profissional e o CNAE, né, o Código Nacional de Atividade Econômica. Então, você, empresa, tem que se documentar e esses demonstrativos ambientais são muito importantes, tá? E aí, falando pontualmente de algumas situações onde esse documento vai ser importante, esses demonstrativos vão ser importantes. Vamos falar no processo de reabilitação profissional. Se o indivíduo foi afastado para o INSS e, de repente, ele tem uma redução da sua capacidade laborativa, seja por um acidente de trabalho, uma doença ocupacional ou não, mesmo uma doença extra-ocupacional, ele é encaminhado pela Perícia Médica Federal para fazer um processo de reabilitação profissional. O que é importante? A gente fala bastante isso na gestão do afastado, é que a empresa participe desse processo de reabilitação profissional. Se a empresa não participar do processo de reabilitação do profissional, corre o risco desse profissional ser reabilitado para uma atividade que não tenha na empresa. E aí sempre se criam alguns problemas, né? Então, eu não tenho essa atividade, eu já tive um caso, eu sempre comento isso, talvez algum de vocês já tenha até ouvido eu falar isso. Eu tenho um caso de uma empresa que é uma empresa de vigilância, né, vigilância patrimonial, e o colaborador não podia mais exercer a atividade de vigilante, ele foi reabilitado para ser costureiro. E aí o RH da empresa recebeu esse trabalhador, né, teve a alta previdenciária com a emissão daquele certificado de reabilitação. Ele falou, pô, mas eu não tenho uma máquina de costura aqui, o que eu vou fazer com esse trabalhador? Esse tipo de problema poderia ser evitado. Como? Com uma atuação mais ativa da empresa. Então, se a empresa sabe que o colaborador está num processo de reabilitação, é importante a empresa ser mais ativa. Então, entrar em contato com o INSS, verificar com o setor de reabilitação profissional o que eles estão pensando, oferecer, de repente, opções dentro da empresa. Às vezes a empresa tem alguma situação lá de uma vaga administrativa, o cara trabalha no serviço braçal, mas não pode mais fazer, tem uma vaga administrativa que precisa de um curso específico, de repente pode isso ser visto com a reabilitação profissional, mas eu só vou poder indicar, por exemplo, uma atividade que seja compatível, uma outra situação, se eu conhecer os riscos ocupacionais da minha empresa. Então, esses demonstrativos ambientais, eles servem também para isso, para eu conseguir mapear dentro da minha empresa, ter um gerenciamento das situações e riscos que existem na minha empresa e eu poder realocar e, de repente, até indicar uma função para um colaborador num processo de reabilitação profissional. Esses demonstrativos ambientais, eles também não são importantes só por causa da reabilitação profissional. Na contestação de um benefício acidentário, eles se tornaram ainda mais importantes desde que foi, vamos dizer assim, proibido, entre aspas, né? O Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação contra o Conselho Federal de Medicina para que houvesse a revogação de um dispositivo previsto
numa resolução do conselho que autorizava os médicos do trabalho a utilizar para a contestação desses benefícios o prontuário médico, a partir do momento que eu tiro o prontuário médico, eu fiz um post recente sobre isso, a partir do momento que eu tiro o prontuário médico como uma ferramenta para a contestação dos benefícios de natureza acidentária, né, tirando a possibilidade da gente utilizar aquelas informações que estão ali no prontuário médico, os demonstrativos ambientais, eles ganham maior importância. Por quê? Aí é uma dica prática aqui para vocês. Quem está assistindo aí vai observar e vai começar a fazer isso na prática e vai ver que dá resultado. Quando eu não posso dizer o que aconteceu com a pessoa, eu tenho que demonstrar que não aconteceu dentro da empresa. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que eu não tenho mais como falar que o indivíduo quebrou a perna no final de semana jogando bola, isso está registrado no prontuário, mas entende-se, ao meu ver, equivocadamente, eu já até escrevi um artigo sobre isso, eu acho essa medida do Ministério Público do Trabalho muito equivocada, porque essas informações seriam dadas pelo médico do trabalho para o perito médico federal de forma sigilosa, seria mantido esse sigilo por parte do INSS, era isso que o Ministério Público do Trabalho deveria exigir, que o INSS mantivesse o sigilo das informações e não proibir usar a informação, né? Mas, de qualquer forma, como a informação não vai mais poder ser utilizada nesse contexto, eu vou ter que provar que não aconteceu na empresa. Eu não vou poder falar que ele quebrou no final de semana, mas vou ter que falar, aqui não aconteceu. Não foi aqui que aconteceu esse acidente, não foi aqui que aconteceu essa doença ocupacional. Então, eu vou ter que partir de uma negativa da ocorrência daquela situação no ambiente de trabalho. E como que eu vou fazer isso? Com demonstrativos ambientais. Aí eu vou ter que levar para o INSS uma avaliação ergonômica do ambiente de trabalho, os riscos ocupacionais a que o trabalhador está submetido e toda a documentação que eu entender necessária, e os demonstrativos ambientais estão inseridos nessa documentação, porque aí eu não tenho sigilo sobre esses demonstrativos, né? Os demonstrativos ambientais não são documentos que estão sob proteção de alguma forma de sigilo, são apenas a demonstração do que ocorre dentro daquela empresa. Então, para a reabilitação profissional, eles são importantes para a contestação dos benefícios acidentários, e eles também são importantes quando eu vou falar de uma ação regressiva, né? Então, o que é essa ação regressiva? É uma ação movida pelo INSS contra a empresa, né, pela Procuradoria contra a empresa, buscando demonstrar que aquele acidente de trabalho que ensejou um benefício previdenciário acidentário, ou seja, que gerou um custo para a Previdência Social, ocorreu por negligência da empresa. Então, nós temos na legislação estabelecido que, se houver comprovação, né, se ficar provado que houve uma negligência da empresa no cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho, ou seja, o acidente ou a doença ocupacional ocorreu por culpa da empresa, por negligência dessa empresa, a empresa teria que devolver para o erário, devolver para o INSS o que o INSS teve de custo com aquele trabalhador afastado. Tá? Prestações vencidas e vincendas. Isso inclusive para os dependentes. Então, no caso de uma pensão por morte decorrente de acidente de trabalho, o INSS pode cobrar da empresa os valores pagos a título de pensão por morte, desse benefício. Tá? Geralmente, essas ações são ações com valores bem altos. Tá? O INSS pode cobrar, inclusive, reabilitação profissional, o custo que ele teve com reabilitação profissional. Tá? Então, geralmente são valores altos. Se a gente está falando em ações, eu já vi ações de 4, 5 milhões de reais. Então, isso dá vamos dizer assim, um impacto muito grande para a empresa quando ela recebe esse tipo de ação. E nós temos decisões de vários tribunais, é quase que majoritário, que cabe à empresa provar o cumprimento das normas, cabe à empresa provar que ela não foi negligente com a saúde do colaborador. Tá? Não seria a procuradoria que precisaria provar a negligência, mas sim a empresa trazer aos autos elementos que prove que ela não foi negligente. E aí é que está o problema. Porque se essa empresa, igual eu disse, não tem documentação, não se preocupou com isso, não, isso é burocracia, não vou fazer o demonstrativo, ficha de EPI, não, eu entrego o EPI, eu não preciso. Então, se a empresa não se resguardou, não se protegeu em relação a isso, lá na frente uma ação regressiva pode bater a sua porta e aí você não tem elementos para se defender.
tá? Então, esses demonstrativos ambientais, eles têm essa importância também. Eles têm a importância da empresa poder se defender de uma ação regressiva, tá? Essas ações, como eu disse, geralmente são valores bem altos, e aí eu vou ter que levar elementos para o processo, comprovando meu investimento em saúde e segurança, a importância de você fazer uma investigação correta do acidente de trabalho. A gente vai fazer, já trouxe algum conteúdo sobre acidente de trabalho, mas a gente vai trazer, eu fiz uma live recente sobre acidente de trabalho, mas eu vou trazer mais conteúdo sobre isso, sobre como investigar, porque isso também faz parte da gestão do afastado. Então, essa gestão, esses demonstrativos, eles vão ser muito importantes na hora de uma ação regressiva, tá? Que eu preciso provar na justiça que eu não fui negligente com a saúde do meu colaborador. Como vocês estão vendo, as repercussões desses demonstrativos ambientais, elas são muito grandes. E aqui eu não estou falando nem na questão prevencionista, na questão de você poder, para fornecer os EPIs, eu precisar desses... Não, estou falando aqui só na repercussão na gestão do afastado, tá? É claro que esses documentos têm outras importâncias, vamos dizer assim, outra relevância fora da questão da gestão do afastado, mas só quero chamar a atenção de que como eles também são importantes na gestão do afastado. E o último reflexo, que a gente fala bastante, que é a questão da contestação de ações trabalhistas, né, que podem ser movidas pelo trabalhador, aí isso fica muito claro, né? O trabalhador entra na justiça do trabalho, alegando que ele teve uma doença, que ele sofreu um acidente por culpa da empresa, né? A empresa foi negligente, não implementou nenhuma medida. Então, a empresa vai ter que levar para o processo elementos que provem que aquela situação não condiz, que aquela alegação do trabalhador não deve prosperar, né? Então, esses demonstrativos ambientais, eles também têm importância em relação a isso. Esses documentos relativos ao meio ambiente e trabalho, aqui a gente falou dos demonstrativos ambientais, mas toda a documentação relativa ao meio ambiente e trabalho, à saúde do trabalhador, ao que a empresa faz efetivamente. Então, CIPA, ata de reunião de CIPA, o atestado de saúde ocupacional, ficha de entrega de EPI, treinamentos, ordens de serviço de saúde e segurança no trabalho, um documento que é muito negligenciado pelas empresas e ele é muito importante, principalmente na alegação de um acidente de trabalho que eu quero provar que foi culpa do trabalhador, ou seja, foi culpa exclusiva da vítima, aquele trabalhador, ele que agiu com um ato inseguro. Eu só vou conseguir demonstrar isso se eu tiver ordem de serviço de saúde e segurança do trabalho, mostrando que eu treinei ele, que eu orientei, que ele sabia que existia o risco, e ele agiu de forma contrária a tudo isso que a empresa passou para ele. Então, diante de todo esse cenário, a gente pode ver como esses documentos são importantes. A gente não pode negligenciar a elaboração desses documentos. E eles têm que estar de fácil acesso. Tá? Esse é um grande problema das empresas também, o arquivamento desses documentos. E aí eu vou encerrar o vídeo falando sobre isso. Eu vejo muita empresa que faz a documentação e na hora que chega a ação trabalhista, que chega a ação regressiva, que tem que contestar um benefício no INSS, contestar alguma coisa com um demonstrativo, ela não tem esse arquivo. Ela só guarda o documento dos últimos 5 anos. Não, a gente tem que guardar todo o histórico laboral. Tá? Se possível, nunca destrua esses documentos, mesmo que já se passaram 20, 30 anos. Né? Ah, mas já prescreveu a ação. Será que já prescreveu? Será? Então, a gente, para não correr esse risco, faça o arquivamento de toda essa documentação. Ah, mas é muito papel, onde que eu vou guardar tudo isso? Bom, se de repente você não quer guardar isso de forma física, digitalize de uma forma que seja aceita juridicamente, converse com o advogado que presta consultoria para a empresa, veja a melhor forma de se fazer isso, e aí você mantém essa documentação de fácil acesso para quando você precisar, você não ter que esperar muito tempo para obter a documentação. Isso prejudica muito as empresas, tá? Então, gestão é justamente isso. É eu ter a informação, eu ter acesso à informação, eu ter informação organizada, eu ter um planejamento. E a gente observa na prática, no dia a dia, muitas empresas que pecam nessa parte e que às vezes você vê que a empresa não está de forma adequada fazendo esses demonstrativos ambientais.
Tá? Então a ideia desse vídeo era justamente chamar a atenção de vocês para a importância desses demonstrativos ambientais e a importância desses documentos serem feitos de uma forma com um olhar multidisciplinar, né? Porque assim, o documento é feito só para o médico do trabalho, mas o médico do trabalho tem uma visão. Qual que é a visão do jurídico? Não é o jurídico interferir no que está escrito no documento, mas é o jurídico, de repente, avaliar se aquela documentação, e a gente faz isso muito para a empresa, né? Empresa que contrata consultoria, então eu sou um consultor externo, eu vou avaliar se aquela documentação está adequada do ponto de vista jurídico, se ela cumpriu com as exigências da norma, se ela vai ser aceita juridicamente, se falta algum tipo de análise, se o profissional que elaborou é habilitado. Eu não estou falando aqui em interferência no conteúdo, não estou em momento algum dizendo aqui, o ruído deu 89, então põe 84. Não! Se o ruído deu 89, eu vou colocar 89. Só que como colocar esse 89 pode ser que mude com uma visão diferente, com uma visão de você também tentar buscar alguma segurança jurídica para a empresa. O maior mal que as empresas sofrem hoje é o planejamento a longo prazo, porque nós não temos segurança jurídica. Muitas vezes você toma uma atitude hoje e aí você não tem como prever as consequências daqui a 5, 6 anos. Isso é muito ruim para a empresa. E o que a gente tenta com essa gestão, com esse gerenciamento, com essa ideia de buscar elementos que deem sustentação para tudo isso, é justamente tentar garantir alguma segurança jurídica para as empresas. Tá certo? Então, esse era o conteúdo que eu queria trazer aqui para vocês sobre demonstrativos ambientais. Queria agradecer muito a presença e vocês estarem assistindo a esse vídeo. Deixem os seus comentários no vídeo, sigam o meu Instagram, o Instagram da professora Ana Paula Fernandes, o meu é João Optis Neto, né, meu Instagram profissional. Deixem seus comentários, curtam, mandem um vídeo para alguém que possa se interessar por esse conteúdo e a gente vai estar sempre buscando trazer para vocês um conteúdo atualizado, um conteúdo de qualidade e que faça a diferença no dia a dia de quem lida na gestão do afastado. Tá bom? Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, pessoal.